Turma, então dando sequência na nossa aula, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o tratamento dos dados que vocês anotaram para a gente levantar a nossa curva de distribuição granulométrica e fazer os dois modelamentos matemáticos, de Gates-Godin e Rosenhammer, que são os mais utilizados. Pessoal, queria começar já fazendo uma ressalva que eu esqueci de comentar no vídeo anterior, que é aquele material que a gente fez um peneiramento combinado, eu joguei a água nas peneiras, coletei aquele material em um balde. Aquele material eu esperei decantar, tirei o excesso de água, sequei e pesei, tá pessoal? Então é essa massa que eu recolhi aqui. Então aqui eu tinha uma massa inicial de 1 kg, 107,4 gramas. A gente fez o peneiramento combinado e aí aquele material que ficou retido, né, foi esses 1065,8 gramas. O material que passou direto junto com a água eu coletei no balde foi esse 41,6. Então, somatório dos dois, o que ficou retido e o que passou, tem que ser mais ou menos praticamente igual, né? Aqui, mesmo as partículas de lama que foram embora, não tem massa suficiente para dar uma diferença aqui. Tá? Então, milimetação, massa retida, massa menor do que 38 micrômetros, tem que coincidir com a massa total. Então aqui eu tenho as aberturas, né, as aberturas das peneiras que eu utilizei no ensaio e a massa que ficou retida em cada uma delas. Tá? Então eu simplesmente pesei e anotei, fazendo a correlação aqui com o tamanho da abertura da peneira. Pessoal, queria fazer uma ressalva aqui com vocês. Eu usei a peneira de 38 micrômetros no peneiramento a seco, né, usei ela de novo, e aí a gente vê aqui que tem um pouquinho de material, 1,91 gramas, ainda tinha de material menor do que 38 micrômetros. E isso é normal, tá pessoal? Durante o ensaio, durante o peneiramento a úmido, né, combinado no caso, essa massa aqui. Então pessoal, depois que eu tive todas as massas aqui, né, o fundo calculado, eu vou simplesmente somar todas essas massas aqui. Então aqui eu tive 1 kg, 103,1 gramas. Então minha perda de massa, eu vou fazer a minha massa original menos a minha massa aqui no final do peneiramento. Então eu tenho aqui que eu perdi 4,3 gramas de massa durante o processo. Isso aqui é normal, tá pessoal? Vocês sempre vão perder massa. A gente manipula muito a amostra. As partículas acabam sempre ficando presas em alguma tela, a gente não consegue recuperar todas. Parte dela vai embora junto com a água. Então é normal ter uma perda de massa. Só que essa perda não pode ser grande, tá pessoal? Aqui foi um valor bem baixinho, então está dentro do limite. Então pessoal, o próximo passo é a gente calcular as porcentagens que ficaram retidas em cada peneira. Para fazer esse cálculo é bastante simples, tá? Eu vou pegar a massa, essa porcentagem retida aqui na verdade representa qual o percentual que isso daqui representa da massa total. Então, eu vou pegar a massa que ficou retida, dividido pela massa total, multiplicar isso por 100 para dar em porcentagem. Aqui no caso não ficou nenhuma massa, então 0% retido. Mas se eu faço isso aqui, na segunda peneira, a massa que ficou retida dividido pela massa total, vezes 100, vai me retornar em porcentagem. Tá bom, pessoal? Se eu quiser copiar essa equação para baixo, para não ter que fazer um por um, eu tenho que lembrar de fixar os valores aqui, né? A massa está sempre mudando. Se eu estou calculando a massa retida dessa peneira, eu estou usando essa massa. Nessa peneira, eu vou usar essa massa. Então, esse valor aqui sempre muda. A massa total vai ser sempre constante. Então, de novo, essa aqui muda, essa aqui fica fixa. Então, eu venho cá e dou um F4 no meu teclado. E aí eu posso arrastar aqui e copiar. E aí, se eu fizer o somatório de todas essas porcentagens aqui, tem que fechar em 100%, tá pessoal? Pessoal, retida acumulada. Qual que é a diferença da retida simples? Ficou faltando aqui. Para a retida acumulada. A retida simples é simplesmente o que isso daqui representa do total. Nessa daqui é o que isso daqui representa do total. O raciocínio para retida acumulada é o seguinte. Qual que é a massa que ficou retida desta peneira para cima? Qual que é a massa que ficou retida desta peneira para cima? Então, na primeira, coincide aqui com a primeira porcentagem. Nada ficou retido nela. Da segunda peneira, de 3.350 micrômetros, quanto que ficou retida em porcentagem dela para cima? Só o material que estava ali, certo? Agora, na peneira de 2.360 micrômetros, quanto que ficou retido daqui para cima? Então ela reteve 20,8%. Mas eu não posso esquecer que a primeira peneira reteve 24,4%. Então, na verdade, isso daqui é a somatória disso, mais disso, mais disso.
tudo que ficou retido daqui para cima. Na terceira peneira, na quarta peneira aqui no caso, o mesmo raciocínio. É o que ficou preso nela, mais tudo que ficou retido acima dela. Tá? Eu posso somar individualmente cada um desses aqui, ou eu posso somar o que ficou retido aqui, mais o retido acumulado. Porque aqui eu já estou considerando tudo que está para cima. O resultado é o mesmo, tá, pessoal? Então aqui eu posso copiar, e aí eu fecho aqui em 100%. Ou seja, no fundo, 100% da minha amostra está retido do fundo para cima. Isso faz sentido, né? Então, na minha série de peneiras, o fundo, né, que é a última bandeja lá para baixo, todo mundo, toda a massa, toda a minha amostra está acima dela. Então, o fundo aqui fecha em 100%. Para o passante acumulado, o raciocínio é o oposto. Tá? Se da primeira peneira ficou retido isso daqui, né, esse 24,4% de toda a minha amostra ficou retida na peneira, quanto que passou dela? Então, o raciocínio aqui vai ser sempre 100 menos o retido acumulado. Tá, pessoal? Na minha segunda peneira, quanto de material que ficou retido acima dela? Terceira, né? Eu estou sempre esquecendo de considerar essa daqui. Na minha terceira peneira, de 2.360 micrômetros. Na minha terceira peneira, de 3.360 micrômetros. Quanto que ficou retida dela para cima? 45,2%. Então, o restante passou. Né? Então, o raciocínio aqui sempre é 100 menos o retido acumulado. Tá? Na terceira peneira, 45,2% do material ficou acima dela e todo o restante passou. E aí eu posso também arrastar a fórmula aqui para baixo. A última aqui tem que ser zero, ou seja, ninguém passa do fundo, todo mundo está retido acima dele. Bom, pessoal, só esqueci de colocar aqui, igual a 100 menos o que ficou retido, igual a 100. Então, na primeira peneira, todo mundo passa, né? Ninguém ficou retido. Na segunda peneira, 24,4% ficou retido, enquanto 75,6% passou. Na terceira, acumulou 45,2% da massa, deixou passar 54,8%. Beleza, pessoal? Então, essas aqui são basicamente as informações que eu preciso para montar a curva de distribuição granulométrica. Para fazer isso, eu vou selecionar todos os tamanhos de partícula, exceto o fundo, eu posso parar aqui em 38, e eu vou coletar também todos os passantes acumulados. E aí eu vou inserir um gráfico aqui de dispersão. Tá, pessoal? Esse daqui seria o nosso gráfico. O eixo X, ele precisa estar em escala logarítmica, tá? Porque senão a curva ela não fica do jeito certo. O mais normal é a gente colocar a escala do eixo X em escala logarítmica, tá, pessoal? Não esqueça disso. Então aqui é a curva de distribuição granulométrica que eu tenho do meu material. Tem as porcentagens passantes acumuladas e os tamanhos de abertura aqui embaixo. Então, se eu quiser descobrir qual é a abertura na qual 80% da minha amostra é passante, ou seja, 80% da minha amostra é menor do que esse tamanho, simplesmente venho aqui na linha do 80, acompanho ela aqui, na hora que ela interceptar o gráfico, eu rebato lá embaixo. Né? O valor aqui embaixo seria o tamanho de partícula na qual 80% da minha amostra é menor. 80% da minha amostra é menor do que esse tamanho. Pessoal, então, a nossa curva de distribuição granulométrica fica mais ou menos desse formato aqui, tá? Eu editei aqui embaixo, coloquei o título dos eixos, né? Tamanho de partícula em micrômetros, porcentagem de passante acumulada, e assim ficou a nossa distribuição. Tá? Mas é importante a gente tirar o modelo matemático disso daqui, né? Porque aí fica muito mais fácil da gente definir qual que é a porcentagem passante em determinado tamanho, ou então descobrir qual tamanho que deixa passar X% da minha amostra. E se a gente tiver a equação, a gente consegue obter essas informações de forma bem mais rápida e precisa. Tá? Então, os dois modelamentos que a gente usa, a gente tinha mostrado eles para vocês na aula teórica, são os modelos de Gates-Godin e Rosen-Handler. Eu vou passar aqui para vocês cada um dos dois. Então, eu coloquei aqui duas colunas novas, tá, pessoal? Do passante, porcentagem de passante aqui em Gates-Godin, e coloquei uma coluna chamada de erro também, que eu vou explicar daqui a pouquinho para que serve. Tá, pessoal? Então, eu coloquei aqui também os parâmetros K e M que eu vou precisar, né? X aqui é o tamanho de partícula, ou seja, essas medidas. O K eu vou ter que descobrir para cada um deles, e o M também eu vou ter que descobrir para cada um deles. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, a de Gates-Godin. Y, né, em função do tamanho, Y aqui no caso, porcentagem passante acumulada, em função do tamanho, igual a 100, que multiplica tamanho da abertura da peneira, dividido pelo parâmetro K, tudo isso aqui elevado a M, que é o módulo de distribuição. Então, pessoal,
O parâmetro K na equação de Gates-Godin, eu vou comentar com vocês que na aula teórica que isso aqui equivale ao tamanho da maior partícula presente na minha amostra. Então, nesse caso aqui, eu vou olhar na minha amostra e vou ver. Nessa peneira de 3.350 ficou retida 269,3 gramas. Na peneira de 4.750 ficou retido nada. Então, essa peneira aqui nem precisaria estar presente na minha série de peneiras. Mas já que ela está, vamos fazer análise com ela. Melhor ainda que ela esteja aqui. Então, eu só tenho uma massa retida nessa peneira. Significa que esse aqui é o meu maior tamanho de partícula? Na verdade, não é, né, pessoal? Esse material que ficou retido aqui, todo ele é maior do que 3.350. Isso aqui é o tamanho das aberturas. Se o material ficou retido, então ele é maior do que isso. Então eu vou pegar aqui no caso essa peneira, porque ela não reteve nenhum material. Todo o meu material é menor do que esse tamanho. Eu vou assumir que, para termos de simplificação, que o meu maior tamanho de partícula presente coincide com a peneira que está acima, com aquela peneira que não reteve ninguém. Então, para Gates e Godin, o meu valor de K equivale a 1.450. Tá certo, pessoal? Então, passando aqui para calcular o passante de Gates-Godin. Outra coisa. E o parâmetro M eu ainda vou definir, tá, pessoal? Mas como eu preciso dele para resolver a equação, eu vou chutar qualquer valor aqui. Tá? Eu vou colocar 1, por exemplo. Não necessariamente vai ser isso daqui, tá? Eu vou utilizar o solver, que o Excel vai otimizar esse parâmetro aqui para mim. Eu sei quem é esse, mas esse daqui eu ainda quero saber. Eu só estou colocando ele aqui porque eu preciso desse campo preenchido para poder calcular os valores aqui dos retidos, dos passantes acumulados em Gates-Godin. Então, igual 100 vezes o tamanho de partícula x, o tamanho da abertura x, dividido pelo parâmetro K, tudo isso elevado a M. E pessoal, o tamanho de partícula, o tamanho x aqui vai variar, porque é a função da peneira, então deixa ele quieto. O parâmetro K sempre vai ser esse daqui, então eu vou dar um F4 para fixar ele, e o parâmetro M também sempre vai ser esse daqui, então eu vou fixar ele aqui também. Tá? Então deu 100, arrasta aqui para baixo, não precisa incluir o fundo, tá, pessoal? Só para aqui na de 38 micrômetros. Então eu tenho essa distribuição de passante acumulado de acordo com a equação de Godin. Mas isso daqui não é o meu valor definitivo ainda. Lembrando aqui que eu chutei um valor qualquer de M porque eu preciso calcular isso daqui. Tá? Então depois eu vou usar o solver para poder otimizar esse parâmetro M. Então eu vou calcular aqui o erro de Godin, de Gates-Godin, só para eu ajustar esse parâmetro M. Para calcular o erro, eu vou fazer o quadrado das diferenças entre o passante acumulado experimental e o passante que eu calculei em Gates-Godin. Então aqui no caso, igual, abre parênteses, passante acumulado, menos o passante acumulado de Gates-Godin elevado ao quadrado. Elevado ao quadrado. Posso copiar essa fórmula aqui para baixo. Então eu estou fazendo sempre o quadrado dessa diferença, o quadrado dessa diferença, o quadrado dessa diferença. E aí aqui no final eu vou somar todo esse erro. Então eu tenho aqui o erro total acumulado. Beleza, pessoal? Então, pessoal, agora eu preciso otimizar esse parâmetro M aqui. Como eu falei para vocês, ele foi um chute. E para isso eu vou utilizar essa coluna de erro que eu tinha calculado aqui antes. Então, em alguns pontos esse erro está bem alto, né? Ou seja, a diferença entre o meu passante acumulado experimental e o meu passante calculado em Gates-Godin está alta. Tá? O que me dá um somatório de erros alto aqui. Eu vou usar o solver para poder variar esse parâmetro M de modo que ele me resulte, o menor erro possível. Tá bom, pessoal? Então eu vou vir aqui na aba Dados, Solver. Então eu vou abrir a janela do Solver. E aí aqui ela me dá algumas opções. Definir objetivo. O que é o objetivo? É a célula que é o meu foco, né? No caso aqui, a minha célula foco é o erro acumulado. Tá? Então 188.7 aqui. Então eu clico na setinha e vou clicar aqui. É o que o Excel vai ajustar para mim. Tá? Então eu quero que ele mexa nesse valor dessa célula. Então para isso eu quero que ele seja máximo
mínimo ou um valor específico. Eu quero que o valor do erro seja o mínimo possível, porque dessa forma eu vou garantir que o passante acumulado de Gates-Godin nessa coluna esteja mais próximo possível do passante acumulado experimental. Então, nesse caso, eu vou selecionar que eu quero um mínimo. E aí, para quais células eu vou alterar para poder fazer isso acontecer? Eu seleciono só, para Gates-Godin, eu vou selecionar aqui o parâmetro M. O K é fixo. No Gates-Godin, K é fixo. Sempre vai valer aqui o tamanho de peneira, na qual 100% da massa é passante. M varia, então eu vou selecionar só essa célula e vou mandar resolver. Então aqui, pessoal, o meu solver ele fez as alterações, ele não deu nenhum erro. Se ele der um erro, ele vai vir um símbolo de exclamação aqui na frente, então não dá ok se aconteceu isso. Restaura os valores originais e dá ok se isso acontecer. Se tiver igual ao meu, se não tiver dado erro nenhum, você pode manter a solução e dar um ok. Reparem aqui que o meu erro diminuiu de 188 para 53, né? Foi uma diferença, um erro foi um ajuste bem feito. E aqui, ó, reparem agora que os meus passantes acumulados em Gates-Godin, eles estão bem mais parecidos com os meus passantes experimentais. E que o meu M foi definido aqui em 0,87. Ou seja, o Excel calculou para mim várias vezes o M, jogou nas equações, e aí, quando o erro foi o menor possível, ele definiu esse M para mim. Então, o meu M, o meu fator de distribuição aqui para um M, em Gates-Godin na minha amostra, é 0,87. Tá bom, pessoal? Turma, para Rosenhamler, o parâmetro K ele não vale mais aquele valor de abertura no qual 100% do meu material é passante, ou o tamanho da minha maior partícula presente. O K para mim representa o tamanho no qual 63,21% é passante. Então aqui eu vou chutar um valor, tá, que seja mais ou menos coerente com isso. Então eu vou vir aqui na minha curva de distribuição granulométrica, vou pegar aqui mais ou menos 60% passante e vou ver qual o tamanho que isso acontece. Aqui está até ruim de ver, eu vou até colocar as linhas secundárias aqui para facilitar um pouquinho. Então aqui, ó, 60% da minha amostra coincidiu mais ou menos aqui. Se eu rebater aqui embaixo, dá mais ou menos aqui. E lembrando que aqui a gente está vendo escala logarítmica, se aqui é 1000, equivale a 2000, 3000, 4000 até 10.000. Então aqui no caso dos 60%, esse daqui daria mais ou menos 2.500. Tá? Então 2.500 é um valor aproximado no qual 60% da minha amostra é passante. Então eu vou chutar esse valor aqui. Tá? Vou chutar esse valor. No modelamento de Rosenhamler, eu também vou pedir para o solver otimizar isso daqui. Aqui eu estou chutando, só que eu chutei com uma certa coerência. Se eu colocar qualquer valor aqui, vai calcular uns valores muito absurdos aqui no modelo e não vai dar certo. Então utilize esse artifício, tá? Usa mais ou menos aqui o tamanho relacionado com a abertura com passante de 60%, tá bom? O M eu vou chutar também, porque eu não sei quem que é, de novo eu vou colocar 1, tá joia? E aí eu posso agora usar a equação. É igual 1 menos exponencial menos tamanho da peneira dividido pelo parâmetro K aqui de Rosenhamler elevado a M vezes 100. E aqui de novo, pessoal, o tamanho da abertura da peneira vai mudar. O parâmetro K não vai mudar nunca, então eu boto um F4 aqui para poder fixar a célula. E o parâmetro M também não vai mudar. Vou também dar um F4 para poder fixar a célula. E dou um Enter. Como eu fixei os parâmetros, eu posso copiar tudo aqui para baixo. Então, olha só como deu diferente, né? Aqui 100% seria passante, aqui em Rosenhamler, no meu cálculo, deu 85% só. Porque esses valores aqui estão chutados, tá, pessoal? Então aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa para calcular o erro. Eu vou considerar o quadrado das diferenças entre o passante acumulado experimental e o passante em Rosenhamler. Então, eleva isso ao quadrado, eu tenho esse erro. Calculo para todos e eu vou somar todos os meus erros.
Então, meu erro acumulado, 625. Está bem alto, né? Tem uns aqui que dão uma diferença bem grande, né? Entre o experimental e o calculado. Então, de novo, eu vou abrir o solver para poder minimizar esse erro, de modo que esses valores se tornem o mais próximo possível desses valores, otimizando esses dois campos, o parâmetro K e o parâmetro M. Tá? Então, de novo, eu abro o solver, seleciono a célula em que tem o erro acumulado, eu, de novo, vou querer o mínimo, né? Eu quero o mínimo para essa célula, só que dessa vez eu não vou alterar só o parâmetro M, eu vou alterar K e M. Então, seleciono os dois, posso voltar aqui e mando resolver. De novo, aqui não aconteceu nenhum erro, tá? Ela já automaticamente ajustou, só que o erro ainda continua um pouco alto, ó. Não, ok. O meu erro ainda continua um pouquinho alto, tá? Mas ela me retornou valores aqui otimizados, tá? Se o solver me retornou esse valor, então é porque esse aqui é o menor erro possível, essa daqui é o melhor ajuste possível. Então, pessoal, eu posso agora plotar esses gráficos juntamente aqui com... Posso plotar esses gráficos juntamente com a minha curva de distribuição original. Então, vou adicionar aqui uma série, o nome da série Gates-Godin, valores x. Esses valores. Os valores de y são os passantes de Gates-Godin que eu calculei. E dou um OK. Dou um OK aqui de novo. Então, vou colocar a legenda aqui. O de azulzinho é a minha série original e o meu passante e o meu Gates-Godin é a minha linha laranja. Então, pessoal, eu posso aqui também calcular a linha de tendência para a gente poder ver, né, se esse valor está bem ajustado. Então, eu seleciono aqui linha de tendência, vou aqui em mais opções, seleciono, né, Gates-Godin e eu vou colocar aqui exibir o valor de R ao quadrado no gráfico. Então, isso aqui me retornou um R ao quadrado 0,99. Então, está bastante coerente aqui, né, com a curva da minha amostra. E aí eu vou colocar também, vou adicionar aqui uma nova série, que é a série de Rosenhammer. Seleciono de novo aqui os valores de x, que são as aberturas das peneiras, os valores de y, que são os valores que eu calculei, que o Excel otimizou para mim, e posso dar um OK aqui. Aqui, pessoal, a primeira coluna aqui retornou um valor de 89%, né? O ideal seria que fosse 100%. Se eu quiser, eu posso colocar uma peneira acima, tá? Para poder colocar que 100% da massa é menor do que ela. Mas aqui eu não vou colocar não, tá? Só estou querendo ilustrar aqui para vocês. Então, meu R quadrado de Gates-Godin foi de 0,97. Tá, pessoal? Então, os meus R ao quadrado mostram a aderência, né? O quão próximo eles são dos meus dados reais. Tá? Então, se eu tenho aqui a minha curva de Gates-Godin deu 0,9997 e a minha de Rosenhammer deu 0,9757, essa daqui se ajustou um pouquinho melhor. As duas tiveram uma boa relação com a curva experimental. A gente pode ver aqui que ninguém está muito distante, né, da curva original, não existem grandes desvios, as duas se ajustam bem, mas Gates-Godin, pelo R ao quadrado aqui ter sido maior, se ajustou melhor, está um pouco mais próximo, tá, pessoal? Por último, mas não menos importante, a gente precisa aqui definir a massa de Godin para as peneiras, né, para a gente ver se essa massa que ficou retida não é superior a essa massa teórica aqui, que se qualquer uma dessas massas for maior do que ela, nosso ensaio pode ter sido comprometido. Tá? Esse aqui é um parâmetro importante para a gente saber se esse 1 kg de material aqui não excedeu o limite das capacidades das peneiras. Então, para isso, a gente vai usar essa equação aqui, né? A massa da peneira, que pode ficar na peneira, é igual, né, o tamanho da abertura da peneira superior, o tamanho da abertura da peneira em questão, dividido por 2, vezes N, que é o número de partículas, vezes a área da peneira, vezes a densidade do minério. Então, para a primeira aqui eu não vou calcular, porque eu sei que não ficou nenhuma massa retida, então já vou partir direto para a segunda. Então, pessoal, para calcular aqui a massa, vou considerar o tamanho da abertura da peneira superior, mais o tamanho da abertura da peneira em questão. E, pessoal, aqui na minha equação, a área está em centímetros quadrados e a densidade está em gramas por centímetro cúbico. As aberturas aqui estão em micrômetro. Então, eu preciso fazer a conversão desses valores de micrômetros para centímetros.
Para isso eu vou usar aqui um fator de escala de 10.000, que eu consigo converter micrômetros para centímetros. Divido isso tudo por 2, multiplico pelo número de partículas que pode estar presente na peneira após o ensaio. Eu vou considerar 3 partículas, né, 3 camadas de partículas, vezes a área da peneira, que equivale a 314 centímetros quadrados, lembrando que a peneira é circular e tem um diâmetro de 20 centímetros, vezes a densidade do minério. Aqui o ideal seria a gente fazer uma pequenometria da nossa amostra para a gente poder saber a densidade real dela. Mas aqui eu vou considerar 3,5, que é a média das densidades que os grupos nos semestres anteriores mediram para essas amostras. Deu um total aqui de 1.335 gramas, que pode ficar retido no máximo, né, nessa primeira peneira, de 3.350 micrômetros. Então aqui a gente viu que a massa calculada está bem longe do que a massa que ficou retida, né? Então, para essa peneira, ela passou no teste. Então, posso copiar essa fórmula, essa equação para todas as outras peneiras, e ela vai me dar a massa máxima de cada uma delas aqui. E a gente compara, né, esses valores com as massas retidas. Se tiver algum que ficou muito acima disso daqui, né, a gente precisa refazer o ensaio, porque o ensaio não foi válido. Tá joia, pessoal?